Como é que um homem negro, vestido com roupas compradas no Camelot ou roupas compradas na Louis Vuitton ou na Balenciaga, é igualmente bonito? Como é que um homem negro ou uma mulher negra, vestida para sair, para ir trabalhar, é tão elegante, independentemente da marca, essa vaidade negra? Como é que o nosso povo, com tudo o que sofreu nos últimos 500 anos, não perdeu a vaidade? Como é que o nosso povo é resiliente? E então essa é a base da Bantu Man, é comunicar essa cultura, porque é cultural. Acho que existe em qualquer sítio que há negros. De repente tens uma esquina onde tem um grupo de pessoas a conversar alto, a contar piadas, a gargalhadas. Isso vem desde então. Isso liga com o nosso tempo de pausa, no tempo em que éramos pessoas escravizadas. Isso liga com nós a nos juntarmos para rebelar contra o opressor. Isso liga conosco a organizar uma balada hoje. Então há toda uma cultura que vem da África, que está espalhada pelo mundo, que está espalhada pelos negros latinos, pelos negros brasileiros. Toda essa cultura afro-brasileira, afro-americana, afro-europeia vem de uma base. E o que nós tentamos fazer na Bantu Man é não perder a base. Porque, infelizmente, há outras forças externas que têm resgatado aquilo que somos nós. E pintam, dão nomes e ganham com aquilo que é nosso. E nós, de repente, estamos a beber o que é nosso como se fosse de outras pessoas. E nós tentamos manter vivo isso. Então tentamos não nos distrair com aquilo que também nos distrai, que é com entretenimento sem a nossa cultura. Porque cada passo do funk, cada passo do samba ou do samba, semba, é tudo muito próximo. E nós não precisamos de nomes técnicos para ensinar um ao outro, como há noutras danças, de outras culturas. Nós não precisamos de uma brochura que é virar à esquerda, virar à direita. Nós sabemos o que é aquilo. Entendes? E nós não precisamos aprender samba, ou semba, ou kuduro, ou funk com livros. Está nosso, é nosso. Está na gente. E é isso que nós temos que perceber. E juntar o que é nosso, vender isso. Eu estava a falar há pouco tempo contigo, que era, e se nós pegar isso que nós fizemos, escrevermos para amanhã e pararmos de reclamar o que apagaram, o que queimaram, o que não dá para contar, o que nem o DNA faz juntar, e tentarmos preparar uma história 2 para os nossos sucessores, nossos próximos, nossos filhos, nossos irmãos terem essa base, para ninguém mais dizer que nós não escrevemos sobre nós. Isso é a Bantu Man. São os historiadores, são as pessoas que vão escrever sobre quem somos nós hoje. Eu sou o Edi Pipocas, eu venho de Luanda, Angola. Nasci em 85, 14 de fevereiro. Atualmente vivo entre Paris e Lisboa. E o que eu mais gosto de fazer é poder estar em frente à minha consola a jogar FIFA pelo menos 1 hora, 2 horas antes de dormir. Gosto muito. Porque eu sou filho único e durante muito tempo nunca tive muita gente para partilhar os meus momentos de descontração. Então os meus momentos de descontração sempre foram sozinhos. E então, onde eu fui, minha vida toda, onde eu fosse passar o final de semana, onde eu fosse ficar, eu levava sempre a minha consola. E então hoje, apesar de ser adulto, gosto de me reconectar quase com a minha irmã.
Então gosto daquele momento entre eu, a consola e a fazer no FIFA que eu não sei fazer no campo. É uma história que eu tornei presente publicamente agora que a minha mãe morreu. Ela faleceu há cerca. Está a fazer. Morreu agora em dezembro do ano passado, deve estar a faltar 5 dias para fazer um ano. E a história começa com os meus avós. Eu sou neto da avó Conceição, uma senhora que nasceu em Catete e Colibengo, que foi casada com um senhor Vasco Cristóvão. O meu avô tinha apenas 2 nomes, Vasco e Cristóvão. Era enfermeiro e na altura em que ela estava grávida da minha mãe, o meu avô foi preso pela PIDE, que era a polícia contra os manifestantes que lutavam pela independência de Angola. A minha avó saiu de Luanda para a província do Ís para perceber porque é que o meu avô, que foi trabalhar, não voltava para casa. E percebeu que o meu avô ficou preso pela PIDE, que era, já tinha explicado, que é a polícia portuguesa contra os independentistas. E ela ficou sem saber escrever, ficou a lutar verbalmente, a tentar encontrar formas de tirar o meu avô da cadeia. E a forma que resultou foi que nesses cerca de 2 meses que ela ficou a tentar resolver a situação, acabou por dar a luz em frente ao estabelecimento prisional. Então foi tipo a comoção da PIDE para soltar o meu avô. Era nos anos 60, começaram a surgir os primeiros grandes grupos independentistas. O meu avô, na altura, já fazia parte dos assimilados, que era alguém que sabia ler, que já estava numa profissão de enfermeiro, de ajudante de enfermar, então facilmente estava com os brancos e facilmente estava com os pretos. E essas pessoas duvidosas começaram a ser presas. E então, nesse ano, nasce a minha mãe, que também foi uma mulher muito resiliente, que foi para o exército aos 17, 18 anos, porque Angola passou a ser independente em 75, mas de 75 para diante vieram várias forças políticas, entre elas o apartheid da África do Sul, que estava a tentar dominar o sul da África todo até Angola. E ela fez parte das FAPLAs, que é os militares angolanos, juntamente com os cubanos, que estavam a lutar contra a invasão. E quando conseguiu-se, a minha mãe descobriu que estava grávida nessa altura, grávida de mim, felizmente, e foi nessa altura em que, anos 90, 84, que foram os acordos de Lusaka, onde foi o fim do apartheid também na África do Sul e é o que é hoje. Que consequentemente veio a libertação do Nelson Mandela, que as pessoas conhecem. Eu nasci em 85, a minha mãe mudou-se para Portugal nos anos 90, era assistente de bordo, acho que aeromoça, não sei se é assim que dizem no Brasil, aeromoça, e mudou-se para Portugal e eu fiquei a viver com os meus avós. Desse tempo de viver com os meus avós, então fui criado, como dizem os brasileiros, por vô. Sempre a minha avó era a minha mãe. A minha mãe era a Judite, como eu chamava ela. Então, acho que eu, apesar de estar num país de maioria negra, os meus avós sempre tiveram a possibilidade de viajar através da minha mãe, que era uma pessoa que trabalhava na companhia aérea angolana, tinha os bilhetes de facilidade. O meu avô, porque já era assimilado, que trabalhava para o Ministério da Cultura em Angola, então nós viajávamos. Então a minha avó sempre me protegeu muito sobre quem eu sou, como negro, e quem eram as pessoas da Europa que eu encontrava.
Então eu fui preparado para defender quem eu sou. Fui preparado para não vergar a quem não é como eu. Então é das pessoas que eu mais tenho admiração, porque era uma senhora analfabeta, que morreu sem saber ler, mas que me construiu como pessoa. Toda essa luta que eu tenho racial, toda essa força de potencializar os irmãos meus a se erguerem, a trabalharem pelo que é seu, veio de uma mulher negra analfabeta, que, que a maior riqueza dela era ser mulher do Senhor Vasco, que era um senhor já que sabia ler e escrever na altura. Até os 15 anos, mais ou menos nos anos 2000, foi quando os meus avós morreram, um atrás do outro. Acho que um morreu em setembro, outro morreu em outubro, tipo casal feliz. Eu vivi alguns anos, um ou 2 anos sozinho em Angola, e nesse momento Angola estava em conflito armado entre as forças, entre o MPLA e a UNITA, e era uma opção ser militar. E eu me alistei no exército, força aérea, pequenino. Eu só continuo a ser pequeno, e quando era pobre era muito mais pequeno, muito mais magro. E passei nos testes psicotécnicos, e no dia em que eu tinha que ir para a recruta, surgiu a minha mãe, vindo de Portugal, para me levar com ela para Portugal. Então, porque eu sou filho único, e uma das regras para o exército é que filhos únicos não vão à tropa. E a partir daí foi quando eu mudei para Portugal. Vivi alguns anos com a minha mãe, 1 ou 2 anos. Depois saí da linha de Sintra para essa zona onde estamos, que é essa zona do bairro Alto, Chiado, onde vivi nos últimos 25 anos, e sou eu hoje, de Pipocas, jornalista, cofundador da Bantuman, e que tem trabalhado para unificar os pretos que falam português no mundo. A Bantuman é uma revista online, nasceu como uma revista online que comunica a cultura negra da lusofonia. Essa lusofonia que é tema entre nós africanos por causa da palavra lusofonia. Não existe outra atualmente, então a Bantuman é a revista que fala sobre os pretos que falam português. Falam português da consequência da colonização portuguesa. Então é nisso que nós trabalhamos. A Bantuman existe há 10 anos e hoje é mais do que uma revista. Acho que é quase um clube de pessoas negras que acreditam no seu propósito. Acho que somos pessoas que se juntaram, que realmente acreditam no panafricanismo, que é levar quem somos sobre aquilo que nós acreditamos, sem influências externas como tem acontecido há 500 anos. Eu acho que um dos piores pesadelos que acontece com todos os negros em Portugal, vou dizer mesmo na Europa, que é, estamos a ver o telejornal e de repente a pessoa da televisão diz: olha, assaltaram X. Qualquer pessoa negra levanta a cabeça e se pergunta: é negro? Porque nós carregamos, o que o negro A e o negro B faz atinge o negro C. Porque em Portugal, porque na Europa, o negro mau são todos, o negro bom não são todos. Então, quando tu chegas como cabo-verdiano, como guineense na Europa, tu és automaticamente africano. E então, o que a Bantuman tem feito é nos identificarmos como africanos, termos uma única luta como africanos.
é chegarmos num ponto, a dor da mãe cabo-verdiana que perdeu o filho é a dor da mãe angolana. A dor do pai santomense é a dor do pai moçambicano. Porque nessa terra onde até os portugueses negros não são de cá, nós temos que nos unir todos. Eu ouvi um comediante que é o Miro Vemba, num sketch em Angola, onde ele dizia assim: lá em Portugal, até os mestiços são negros. Porque na nossa terra, em Angola, uma pessoa mais clara tem privilégios. Então, em Portugal, na Europa, o tom de pele, desde o mais retinto ao mais claro, está na mesma caixa. E isso, estamos na mesma caixa, estamos no mesmo problema. Estamos no mesmo problema, automaticamente somos um apenas. E é essa união, é esse ponto de ligação que nos leva a alertar ao mano que está a vir do Brasil para tentar a vida em Portugal, alertar o mano que está a vir de Cabo Verde para tentar a vida em Portugal, e é esse ponto de união que quem está a sair de Portugal para retornar para a terra dos pais ou para tentar a vida no Brasil tem que levar. Eu não preciso cair no mesmo buraco. As pessoas que estão a vir atrás de mim não precisam cair no mesmo buraco. Eu vou cair no buraco e vou pôr um sinaleiro a dizer: tem buraco, dá a volta. Para ser mais fácil para as próximas gerações. Já foi muito difícil nós chegarmos até aqui e todos nós sabemos que nem no meio do caminho estamos. Então essa consciência de sermos únicos tem que nascer de alguma forma. Então é com a Bantuman que nós temos tentado prevalecer isso. A Powerlist 100 nasce de uma ideia de uma amiga que conhecia a nossa estrutura e queria criar uma cena para todo mundo. Homenagear pretos ingleses, pretos americanos que estejam a fazer coisas no mundo. Só que a verdade é que o mundo do preto que fala português é o mais pequeno. O mundo do preto que fala português é o menos conhecido. E então eu e a minha sócia Vanessa pegamos na ideia e reproduzimos e homenagear aquilo que nós somos. A Bantuman, que é uma revista que fala sobre a cultura negra da lusofonia, a cultura dos pretos que falam português. E então, todos os anos, nós, juntamente com outros jornalistas de outros meios locais, de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique, de Santo Tomé, de Guiné-Bissau, tentamos fazer um levantamento de pessoas negras que estejam a fazer coisas que inspirem outras pessoas negras, pessoas que são referências para nós em várias áreas, em diversas áreas. E dessas 100 pessoas selecionamos, conforme os países, num jogo de muita injustiça, porque o 101 que não sai fez tanto quanto um que está. Mas infelizmente, mais que 100 é complicado. Nós não conseguimos prestar atenção nem às vezes no irmão que vive connosco. Imagina a 100 pessoas que estão espalhadas pelo mundo, porque não são 100 pessoas que estão no Brasil ou 100 pessoas que estão em Angola, são 100 pessoas que falam português que estejam no mundo. E então essa homenagem é para lembrar que tem muita gente como nós a fazer coisas. E esse ano nós tivemos cientistas guineenses na Dinamarca, nós tivemos pessoas nos Estados Unidos. Somos tantos, somos tão poucos, mas ao mesmo tempo tanto a fazer acontecer que nós não precisamos de ir a outras esferas, a outras culturas para nos inspirarmos, termos vontade de continuar. Então a Powerlist 100
É para isso. É para nos homenagear a nós. É um abraço que nós nos demos a nós próprios. É por aí. O Brasil não é um país palopo, mas é um país que fala português. É um país que pertence à lusofonia. É um país onde a sua maioria das pessoas são iguais a nós. Que muitos deles, se formos a ligar pelo DNA ou por uma linha de passado, são de Angola, são de Moçambique. Então, são como nós. E o Brasil é o país que mais inspira africanos que falam português. Nós temos a Globo e a Record em África quase desde as suas fundações. Não há uma novela, não há uma série brasileira que um africano palopo não conhece. Então faz referência ao Roger Cipó, o Tiaguinho, o Foguinho, a Thais Araújo. São como nós. O trap brasileiro é um estilo de música angolano, moçambicano. O Brasil trouxe o stand-up comedy para a lusofonia. Existe stand-up comedy em Angola, existe stand-up comedy em Moçambique. Nós nos inspiramos nesses pretos brasileiros. Então, está aí. Não se trata de ser um país, de um continente que não seja a África. São pretos que falam português. São como nós. E que se formos agarrar DNA, deve ser teu irmão, Roger. Com certeza sim. Minha mãe esteve no Brasil em 84. Eu tenho fotografias minhas da minha mãe no Brasil grávida e saiu do Brasil a 5 de fevereiro, grávida de 9 meses, para Angola para dar à luz. Então eu tenho fotografias da minha mãe do Rio de Janeiro, lá em imensos sítios do Brasil. Então existe essa ligação entre a África e o Brasil. E eu voltei a estar no Brasil cerca com 4, 5 anos com a tia Sancudi, uma amiga da minha mãe, no Rio de Janeiro. Também tenho fotografias, eu muito pequeno lá. E como adulto nunca estive no Brasil pela primeira vez esse ano. Acho que para qualquer pessoa é um sonho estar no Brasil. Assim, primeiro porque o Brasil tornou-se, primeiro, uma referência pelas novelas, uma referência porque existem muito mais pessoas negras a darem certo lá, pelas mulheres, não tem como negar, tem das mulheres mais bonitas do mundo, as mais vistosas, pelo rap, pelas notícias da Globo, pelas notícias policiais, por todos os irmãos nossos que são mortos. Então, ir para o Brasil acho que é sonho de qualquer pessoa, seja pelo turismo, seja por tudo que é o Brasil, subir um morro no Brasil, estar na Augusta, estar na Paulista. Acho que para qualquer negro, e não estou a dizer negro africano ou português, acho que no negro, no mundo, estar no Brasil é um ponto. Eu fui no Brasil a trabalho, fui no Brasil com a desculpa do Web Summit, ficámos no Brasil um mês, estive em São Paulo, estive no Rio de Janeiro, estive em Florianópolis e eu não me senti fora da minha casa. Eu me senti em casa, eu fui para Augusta sozinho e em 30 minutos eu tinha uma galera como eu a falar comigo, sem me questionar, sentado, a me convidar para ir para a casa deles. Então acho que existe uma proximidade, e não é apenas pela pele, porque é cultural. Acho que 70% do que é o Brasil vem da África. Depois tem 5% da Itália, 20%, 10% de Portugal e os outros 20% dos originários. Então acredito muito que essa ligação Brasil vem da minha mãe, vem de tudo aquilo que o Brasil entrega como ninguém, das redes sociais. Eu acho que não existe, não só está nas redes sociais, que não siga um brasileiro influenciador. Eu acho que não tem uma pessoa no mundo mesmo que não conhece
um gajo foda no Brasil. Acho que o Brasil é completamente, não é indiferente ao mundo. Eu acho que não existe alguém que não está dentro da política do Brasil. Eu acho que não existe alguém que não quer se PT. Acho que não tem alguém no mundo que não sabe o que é mimimi. O panelaço está a ser reproduzido em Moçambique. Ou seja, vocês são os maiores influenciadores do mundo. E para nós que falamos português, meu, é replicar a vossa luta, que não é uma luta diferente. É uma luta diferente, mas ao mesmo tempo igual, que nos empodera para poder nos replicarmos nos nossos países que vêm de outras situações. O Brasil é independente, é livre há 200 anos, nós somos livres há 49 anos. A minha mãe foi colonizada. Faço 40 anos, Angola é livre. Eu quando nasci Angola estava livre há 10 anos. Então, qual é a nossa referência? Não é a América, a América é longe para caraças. Estás a ver? Então, é o Brasil, é o mais próximo. E funciona para os angolanos, funciona para os moçambicanos, para os cabo-verdianos, para os guineenses. Acho que o Brasil é o sítio. Dizer as pessoas do Brasil, não só as pessoas negras, que existe uma similaridade muito grande entre nós que nascemos em África com vocês negros que foram transportados por aí, e que se nós fazermos esse ponto de ligação nos dias de hoje, nós tanto podemos tornar o Brasil um sítio melhor, sem dependências externas, como também podemos, com a vossa resiliência, com a vossa construção, com a vossa intelectualidade, construir a África. Acho que o empoderamento da América e da África não dependem de maneira alguma do norte do mundo. Depende só de nós do sul. Yeah. Companheiro, sonhos. O meu maior sonho é deixar as minhas filhas prontas para esse mundo. E sinto que sim, que de tudo aquilo que eu tenho feito, tudo aquilo que eu tenho juntamente com as mães das minhas filhas, que temos trabalhado para elas serem, mais do que tudo, livres, pelo menos de consciência. É difícil ter uma liberdade financeira louco, vai depender muito daquilo que eu conseguir para elas, mas liberdade mental é poder agir, é poder sim ter influência de alguma coisa, mas na hora do sim e do não, ser do coração, ser da mente delas. Então acho que o meu maior sonho é deixar as minhas filhas preparadas para esse mundo. O meu sonho já foi ter muito dinheiro. Eu já trabalhei num sítio onde ganhei muito dinheiro e fui muito infeliz. Gosto de coisas caras, companheiro, gosto de coisas caras. Gosto de trocar de iPhone todos os anos. Gosto de ténis, gosto de roupa boa, entendes? Gosto de levar a minha companheira a sítios caros, comer bem, mas também sei viver bem com pouco dinheiro. Então não é o sonho a cena financeira, é estar fixe. Mas é deixar preparado como a minha avó me deixou preparado para esse mundo. Acho que por isso o meu sonho é deixar as minhas filhas preparadas mesmo, porque hoje pode ser um outro dia.